Bom, a partir desse momento a gravação está ativada. Eu inicio a sessão saudando a todos, dando boa tarde, agradecendo a presença. E nós estamos aqui hoje, então, para fazer a apresentação da dissertação de mestrado do engenheiro Álvaro Serralta Hurtado de Menezes, que será avaliado pela banca composta pelos seguintes professores doutores. Professor Antônio Carlos Siqueira de Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Flávio Antônio Becon Lemos, da Federal do Rio Grande do Sul. E a professora Mariana Rezenda, também da Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos iniciar, então, a sessão com a apresentação por parte do engenheiro Álvaro, da sua dissertação, e a seguir nós vamos passar para a etapa de arguição. Tá? Então, antes de iniciar, eu agradeço a todos os presentes, e em particular aos membros da banca que aceitaram o convite. Tá? Então, agradeço também a presença da plateia, em particular dos familiares do Álvaro. Sejam bem-vindos. Tá? Os outros são colegas de universidade ou de departamento também. A gente está até com uma plateia razoavelmente grande aqui, que tem mais de 40 pessoas. Então, Álvaro, você tem, então, cerca de 40 minutos para fazer sua apresentação. Eu vou desligar a minha câmera, tá? Acho que talvez seja melhor todos desligarmos. E aí a gente presta mais atenção no conteúdo, tá bom? Então tá, a palavra está contigo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Álvaro Serralta Hurtado de Menezes. Eu vou apresentar o trabalho da minha dissertação de mestrado chamado Otimização Multiobjetivo da configuração geométrica de feixes de linha de transmissão com potência natural elevada. Eu vou começar fazendo uma contextualização e uma introdução ao tema, né? No primeiro momento, vou falar sobre considerações gerais de projetos de linhas de transmissão e da importância que os parâmetros e os aspectos elétricos têm nos projetos de linhas. Falar do conceito de linha de potência natural elevada e como que a geometria das fases e dos feixes dessas linhas falar da importância sobre esse conceito, né? E esclarecer mais pontualmente quais são os objetivos do trabalho. Na parte de métodos, vou trazer algumas expressões básicas de cálculo dos parâmetros elétricos do circuito equivalente de linhas e falar também sobre o cálculo do campo elétrico superficial dos condutores, no qual foi utilizado o método das imagens sucessivas. E também falar do algoritmo e do processo de otimização multiobjetivo com o NSGA2. Na parte dos resultados, vão ser apresentadas algumas análises de geometrias e silhuetas típicas de linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional em 500 kV do Brasil. E também dissertar e discutir um pouco dos efeitos que a geometria de fase do feixe tem sobre o desempenho elétrico dessas linhas. No segundo momento, vou apresentar algumas geometrias que foram resultantes do processo de otimização e também falar do processo de otimização multiobjetivo em si. A discussão final vai se dar na forma de um sumário de resultados e principais conclusões. Também vão ser feitas considerações de ordem prática sobre a viabilidade dessas geometrias e algumas sugestões de trabalhos futuros. Bem, como é que nasce um projeto de linha de transmissão? Ele vem do planejamento de sistema, que pode ser a nível nacional ou regional, onde se fazem estudos elétricos que vão gerar requisitos básicos elétricos de uma linha de transmissão e também das instalações das subestações. A concepção do projeto básico e executivo de uma linha de transmissão, ela depende de diversos fatores, entre os quais pode citar a topografia,
características geoclimáticas, ventos, temperaturas, tipo de solo da região, né? Restrições ambientais e fundiárias, onde é que se pode passar uma linha, onde não se pode, onde é que se tem conflitos fundiários, né? E isso vai trazer implicações sobre os tipos de estruturas e os tipos de condutores que se aplicam em uma determinada solução de transmissão. Bem, na parte de requisitos elétricos, se tem principalmente capacidade de corrente, quanto de corrente uma linha pode carregar, e parâmetros elétricos, tais como resistência, reatância série, admitância e potência natural. A conclusão disso é que um projeto é uma atividade multidisciplinar, iterativa, onde se revisam cada um dos pontos, né, do projeto conforme se vai andando, porque é muito interrelacionado. As soluções estruturais, os requisitos eletromecânicos vão depender também de todos os fatores e um acaba influenciando no outro. Bem, os parâmetros elétricos principais que se tem numa linha, primeiro é a resistência, né, que é função principalmente do tipo e da bitola do condutor, ele vai ser um indicativo das perdas. A reatância indutiva série, ela é função principalmente da geometria das fases e dos feixes. E ele vai determinar quanto de potência, né, qual é o limite de estabilidade estático de uma linha de transmissão em corrente alternada, principalmente linhas longas. A capacitância, por sua vez, né, ela também, assim como a reatância, ela é função da geometria das fases e dos feixes. E ela vai determinar o acúmulo de cargas elétricas nos condutores, que, por sua vez, tem dois efeitos importantes. Influencia, primeiro, o campo elétrico na superfície dos condutores e também o campo elétrico ao nível do solo. A impedância característica e a potência natural também são funções da reatância indutiva e da capacitância, e também da tensão. E a potência natural é a capacidade de transmissão em que uma linha não está consumindo nem fornecendo reativos ao sistema. E por isso é um forte indicativo da capacidade de transmissão de uma linha. Bem, o conceito de linha de potência natural elevada. O que é, ou como que a gente vai utilizar ele? Nesse trabalho, a gente vai considerar linha de potência natural elevada, aquelas linhas cujo projeto eletromecânico dos feixes e das fases visa aumentar a potência natural, de forma a aproximar essa potência natural o máximo que for possível do limite térmico dos condutores. E aqui eu apresento dois exemplos de linhas de potência natural elevada. A primeira está apresentada aqui nesta foto, da parte de cima à direita, né, no qual tem um projeto de pesquisa e desenvolvimento de Furnas, junto com o CEPEL, no qual se tem uma torre do tipo cross-rope, com uma geometria de fases delta invertida e feixe sextuplo assimétrico. Essa é uma linha que ela é uma linha experimental, né, ela não opera no sistema interligado com transferência de energia, assim. Mas uma outra linha que pode servir de exemplo também é o projeto da Paranaíba Transmissora, no qual também é utilizada a solução cross-rope e um feixe sextuplo, né, em formato elíptico, com as fases laterais super expandidas e a fase central compacta. Bem, como é que a geometria dos feixes e das fases influenciam a potência natural de uma linha? A compactação das fases e a expansão do feixe implica uma diminuição da reatância indutiva série. Se aumenta, na verdade, a impedância mútua e se diminui a impedância de sequência positiva. Isso também, essa compactação e expansão do feixe, também implica um aumento da capacitância. Isso vai resultar em uma redução da impedância característica, aqui representado por ZC, né, e um aumento da potência natural, aqui que está como SIL, Surge Impedance Loading. Por outro lado, essas duas ações promovem um aumento da capacitância, que por sua vez causa um aumento do campo elétrico na superfície dos condutores e implica um aumento dos efeitos de corona, que são indesejados, tais quais como
ruído audível, radiointerferência, corona visual e as perdas por corona. Aqui é apresentado um comparativo da potência natural para duas estruturas, né, típicas do Sistema Interligado Nacional. Aqui uma é a cara de gato, né, que ela não tem as fases muito compactas, estaiado, monomastro, cara de gato, que pode ser feita tanto com feixe tradicional, por assim dizer, de 45 centímetros, quanto com feixe expandido de 115 centímetros. E observe aqui que para o simples ato da expansão do feixe, faz aumentar mais de 200 megawatts a potência natural. A raquete compacta, ela é um triângulo compacto com um quadrado de 45 centímetros. Né? O feixe é um feixe quadrado de 45 centímetros. E observem aqui que, em comparação com a cara de gato, vamos chamar assim, convencional, ela já tem pouco mais de 150 megawatts de potência natural. Bem, então quais são os objetivos do trabalho? Primeiro, é avaliar e estudar os efeitos da geometria do feixe das fases no desempenho elétrico de linhas de transmissão por corrente alternada. E para essa avaliação são feitas duas frentes de trabalho. Primeiro é analisar algumas linhas típicas do Sistema Interligado Nacional em 500 kV, né? E depois fazer uma análise da sensibilidade que essas modificações na geometria dos feixes e das fases têm sobre, primeiro, a magnitude e a dispersão relativa dos campos elétricos na superfície dos condutores e os parâmetros elétricos, como reatância indutiva série, capacitância e impedância característica do circuito equivalente. Na segunda parte, são propostas, é feito uma otimização dos parâmetros elétricos de linhas de transmissão, variando a configuração geométrica das fases do feixe. Para isso, foi necessário fazer uma implementação do método de otimização multiobjetivo e, por fim, para poder apresentar e discutir concepções geométricas de linhas com parâmetros otimizados. Bem, como se calculam parâmetros elétricos do circuito equivalente? A figura 6 aqui apresenta um modelo tipo de linha de transmissão, o circuito π. Né? E os parâmetros elétricos de indutância, de sequência positiva e capacitância, eles são fortemente dependentes do raio médio geométrico do feixe e da distância média geométrica, no qual estão apresentados aqui, né, na figura 7, uma configuração genérica de feixe e de afastamento de fases, e aqui as expressões para o cálculo da distância média geométrica e do raio médio geométrico. Bem, para o cálculo do campo elétrico na superfície dos condutores, utilizou-se o método das imagens sucessivas. Esse método cria um sistema de cargas equivalente a um sistema de cilindros condutores sobre um plano, né? E esse sistema de carga permite calcular o perfil do campo elétrico no perímetro da superfície dos condutores, né? E a exatidão dele vai ser ajustável conforme a necessidade e a rapidez desejada no cálculo. Então, aqui essas figuras 113 e 114, elas apresentam como funciona o princípio do método das imagens, no qual, numa primeira aproximação, cada subcondutor é representado por uma linha de carga, né? E para, por assim dizer, equipotencializar a superfície de um outro condutor, é representado uma imagem com um sinal de carga oposto dentro do condutor no qual se quer equipotencializar. Esse processo ele é elevado sucessivas vezes, por isso o nome do método, né? E com isso ele é relativamente fácil de implementar. Ele foi implementado num programa MATLAB e ele foi validado com a ferramenta do Sistema Integrado de Gerenciamento de Arquivos, o SIGA, do CEPEL. Quais são os objetivos individuais, né, da otimização multiobjetivo? Primeiro é fazer uma minimização da impedância característica. São 3 objetivos. O primeiro, F1, é minimizar a impedância característica, no qual tem a vantagem do aumento da potência natural. O objetivo F2 é minimizar a média dos valores máximos de campo elétrico superficial dos condutores, com a vantagem de reduzir os efeitos de corona. E em terceiro lugar, o terceiro
O objetivo é minimizar a dispersão dos campos elétricos superficiais máximos dos condutores, que significa nada mais do que equalizar os campos superficiais máximos. E isso vai evitar com que somente que alguns condutores que estejam sobrecarregados sejam os responsáveis por dimensionar a seção transversal de alumínio, né, enquanto outros não estão sobrecarregados. Com isso também se tem uma otimização da seção transversal de alumínio. Esses três objetivos que se deseja minimizar, né, impedância característica, média dos campos elétricos e a dispersão, são, assim, entre aspas, unidos, né, uma função objetiva para minimizar os três concomitantemente. E para isso foi utilizado um método chamado NSGA2, que do inglês vem Non-Dominating Sorting Genetic Algorithm. Para isso, para a implementação desse método, é fundamental que se tenha uma codificação das geometrias, ou seja, como apresentado aqui na figura 10, né, se tem uma representação de um feixe de fases quádruplo, né, no qual se tem uma simetria do eixo vertical, né, e essa geometria é representada aqui por 14 valores, 7 pares de ângulos e raios, através do qual se representa a solução por um código genético. Ele também, esse método NSGA2, também necessita um mecanismo de recombinação, né, no qual é apresentado aqui na figura 12, né, no qual duas soluções ditas pais, né, são recombinadas através de uma máscara aleatória e geram duas soluções filhos. Essas soluções, todas elas, são avaliadas no mesmo momento, né, no qual se avalia a relação de dominância e a distância de afastamento das vizinhanças. O que é uma relação de dominância? Por exemplo, se uma dessas soluções for melhor em um dos objetivos e não for pior em nenhum dos outros, diz-se que esta domina as outras soluções, e as outras soluções são dominadas. E a distância do afastamento das vizinhanças, na verdade, diz que a gente tem, se tiver soluções que têm valores de função objetivo muito parecidos, né, elas não são priorizadas para as próximas gerações. Adotou-se, entre outras, diversas imposições ao modelo. Por exemplo, o mesmo tipo de subcondutor. Afinal, o que a gente quer avaliar aqui é a disposição geométrica do feixe. Bem, na parte de resultados, aqui eu apresento uma torre monomastro estaiada tipo cara de gato, no qual foi feita a análise dos parâmetros elétricos. É uma torre muito típica do Sistema Interligado Nacional, em 500 kV. Bem, o feixe é um feixe quádruplo de 4 condutores alumínio com alma de aço, 954 MCM, né, a bitola, formação 45 fios de alumínio e 7 de aço, expostos num quadrado de 95 centímetros. Esse aí é o famoso cabo rail, que foi vastamente utilizado aí no nosso sistema interligado nacional. Bem, essa geometria aqui apresenta a reatância indutiva de sequência positiva de aproximadamente 0,266 ohm por quilômetro, uma capacitância em derivação de 16,06 nanofarad por quilômetro, potência natural de 1.193 MW e uma impedância característica de 209,6. As figuras aqui, 15 e 16, elas ilustram como o método das imagens sucessivas apresenta os resultados de campos elétricos nas superfícies condutores. A figura 15 apresenta a disposição geométrica desses condutores no espaço. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, o condutor 7, né, que ele é simétrico ao 5, então a análise é análoga. Né? Aqui na figura 16, para o condutor 5 e 7, observa-se que ele tem um campo elétrico superficial máximo de 16,84, representado por esse triângulo para cima, um campo elétrico mínimo de 14,66 kV por centímetro e um campo elétrico médio, representado por essa barra cinza, de 15,75. É feito aqui, a barra amarela representa a média das médias, ou seja, a média das barras cinzas. E essa linha magenta tracejada representa a média dos máximos.
Observa-se aqui que a fase 5 e a 7 tem os campos elétricos máximos, né? E que a dispersão relativa desses campos máximos é 5,5%, e a média desses máximos é 15,53 kV por centímetro. Bem, agora para analisar os efeitos da compactação das fases, né? É comparado a cara de gato e a raquete compacta com o mesmo feixe anterior, só que ambos vão ter aqui o quadrado de 45 centímetros, e verifica-se aqui, né, que a raquete compacta, obviamente, é mais compacta, com uma distância média geométrica de 6,9 metros, e a cara de gato de 11,7 metros. Né? Isso observa o que a gente já havia comentado antes, que a potência natural da raquete compacta é aproximadamente 150 megawatt mais, o que leva a uma, entre aspas, eficiência da seção transversal de alumínio, que se refere à potência natural, maior. Isso é fruto de uma reatância menor por parte da raquete compacta e de uma capacitância maior. Porém, isso tem a consequência de que os campos elétricos, a média dos campos elétricos máximos, seja bem maior na raquete compacta do que na cara de gato. E também implica que é mais disperso os campos, né? Bem, agora o efeito da expansão do feixe, né? Qual é o efeito que se tem expandindo o feixe dessas duas soluções estruturais? Bem, primeiro, o mais óbvio é a expansão, o aumento do raio médio geométrico do feixe, né? O que vai levar, de novo, ao aumento da indutância mútua e uma redução da indutância de sequência positiva, uma redução da reatância indutiva série de sequência positiva e um aumento da capacitância. Tudo isso resulta no aumento da potência natural, aqui o SIL. Esse efeito da expansão também tem um efeito de aumento do campo elétrico superficial, né, para ambos. Reparem aqui que isso passa por um ponto de mínimo. Eu não vou entrar em detalhes agora na apresentação, isso está bem descrito no trabalho, né, de por que ocorre esse ponto de mínimo. Mas, na verdade, isso, de uma forma bem resumida, é um balanceamento de efeitos entre vamos dizer, a repulsão mútua de cargas, né, e a diminuição da capacitância da linha, né. Então, isso causa essa mudança de tendência. Outro ponto aqui que se fez análise é a variação do número de subcondutores. Para isso, manteve-se um círculo de raio constante, tá, no feixe, né, e aumentou-se o vértice dos polígonos regulares inscritos. Por exemplo, tem um triângulo equilátero inscrito no círculo. Um quadrado, e depois um pentágono, um hexágono regular, né, e isso resulta, assim, num aumento do raio médio geométrico e um aumento da potência natural. Porém, isso ocorre de maneira assintótica. E aqui eu ressalto que eu não estou usando o termo assíntota com formalismo matemático, e sim apenas para descrever o comportamento de que a potência natural aumenta, mas cada vez aumenta menos, como se fosse tender para algum valor. Isso vai ter o efeito da redução do campo elétrico superficial, né? Então a gente pode pensar, ótimo, aumentar o número de condutores, né, é uma boa medida, mas a gente sempre tem que ter em mente de que isso é talvez uma das medidas mais que implica maior aumento de custos para um projeto de linha de transmissão. Bem, também se avaliou a assimetria do feixe, né? Tomou-se uma geometria de referência de feixe, que é um quadrado, né, uma geometria de fase triangular, né, e ela foi modificada e comparada. Com esse raio fixo, apenas movimentou-se a posição dos subcondutores nesse feixe. A exemplo aqui das figuras 163 e 167. Né? Diversas geometrias foram analisadas e elas estão sumarizadas aqui na tabela 5. Né? O que deve se observar aqui? Né? Que a assimetria, né, a modificação da posição dos condutores do feixe, até tem um efeito significativo sobre a variação da dispersão, né? Podendo esta aumentar, ou seja, desbalancear os condutores, mas também equalizar os campos elétricos na superfície dos condutores. Ela também tem um efeito de reduzir um pouco
a potência natural porque ela diminui o raio médio geométrico, né? Porque, claro, um polígono regular inscrito num círculo é aquele polígono que maximiza o raio médio geométrico, né, que é possível ter nesse polígono com número fixo de vértices. E ele também diminui a média do campo elétrico superficial, né, a simetria do feixe sempre. Mas aqui também vale lembrar que, como está tendo uma dispersão maior, significa que alguns condutores podem ficar sobrecarregados e outros não, né, fica mais disperso. Bem, agora falar também da parte das geometrias otimizadas. Bem, esse processo foi tomado uma geometria de referência, que é a raquete compacta, com o mesmo feixe que foi apresentado anteriormente aqui, né? E o algoritmo de otimização, ele foi programado de uma forma que mantivesse as dimensões próximas da geometria de referência. Ou seja, ele sempre vai gerar soluções que têm distâncias entre fases e ângulos, assim, vamos dizer, uma geometria triangular, né? Ou mais ou menos próxima da geometria de referência, né? Para não gerar soluções muito diferentes, né? E o resultado foi bastante positivo, pois o algoritmo ele conseguiu gerar geometrias otimizadas que sempre dominam a solução de referência. E aqui são apresentadas 3 geometrias, né? Em verde, laranja e azul. Cada uma dessas 3 geometrias, todas elas dominam a referência, né? Ou seja, lembrando que é a dominância, que é melhor em uns objetivos e não é pior nos outros, mas cada uma delas domina, vamos dizer, entre aspas, mais, né, a referência em um determinado objetivo. Então, a verde é que mais domina, que mais maximiza a potência natural, a laranja aqui é a que mais minimiza a média dos campos superficiais, através de representar dessa maior redução em relação à referência, assim como a azul é a que mais minimiza a dispersão, ou seja, que mais equaliza os campos elétricos. E esses deltas aqui são os relativos à solução de referência. Bem, aqui se apresenta as geometrias em si, né, cada uma delas. O que deve se observar aqui? Primeiro, né, a explicação, a raquete compacta de referência representada aqui pelos círculos vermelhos em todos os casos. Observe o seguinte, as fases laterais elas sempre são mais expandidas do que a fase central, né? E por que ocorre isso? Ocorre porque as laterais elas normalmente têm campos elétricos superficiais menores, né? Então a expansão permite aumentar, né? E de alguma forma equalizar, aumenta a potência natural e equaliza, né? Então é uma tendência natural do processo de otimização. Também a fase central mais compacta. Por quê? Porque, do mesmo jeito, ela era antes a mais carregada e para se descarregar, se compacta o feixe, né? E de alguma forma fica mais equalizado, né? Os condutores voltados para o centro geométrico do feixe, eles estão mais próximos uns dos outros, né? Porque eles também são os mais carregados, se aproximando um do outro, eles ficam mais, por assim dizer, vamos dizer, baixam seus campos superficiais. Agora, apresentando mais a parte da otimização multiobjetivo em si, né? Quais são alguns resultados gráficos bem interessantes. A representação das soluções no espaço tridimensional é mostrada nessas imagens. Bem, o que é isso, né? Primeiro, cada um desses pontos está representado no espaço das soluções, ou seja, cada um desses pontos aqui, ou desses vértices, é uma solução, que está representada através dos seus valores de função objetiva. Então, no eixo vertical aqui, tem a média dos campos elétricos superficiais máximos, e aqui no plano horizontal tem uma orientação à impedância característica, e na outra a dispersão do campo elétrico superficial. Nesse caso, as fronteiras, como se trata de uma otimização com 3 objetivos, a fronteira de Pareto, aqui, ou seja, a fronteira, o grupo das soluções não dominadas, né, ela é uma superfície, né? E na primeira geração, há diversas soluções que são dominadas, esses pontos pretos, né? E a casca verde aqui nas 2 imagens de cima é a fronteira das soluções que não são dominadas. Na geração 10 já não tem mais soluções que são dominadas. E a partir disso,
né, a fronteira apenas se espalha. Isso evidencia uma rápida convergência do método, né? E o que acontece depois que não se tem mais soluções dominadas, né? Elas apenas se afastam entre si, né? Como é ilustrada a diferença da geração 10 para a geração 250, que tem o mesmo número de soluções, porém uma amplia a sua área em relação ao longo das gerações. Outro ponto interessante é ver elas no espaço bidimensional, né? E para essa visão, eu apresento a comparação aqui na primeira e na geração 250 das soluções não dominadas colocadas no eixo da impedância característica e o eixo vertical da média do campo elétrico superficial. Ora, aqui se observa, por exemplo, se eu quero diminuir a impedância característica, ou seja, em outras palavras, aumentar a potência natural, de alguma forma eu vou acabar recaindo sobre soluções que têm campos elétricos superficiais maiores, ou seja, têm objetivos conflitantes, né? Esse conflito ele não fica evidente, né? Não fica tão evidente na figura 111, onde são apresentadas a média dos campos elétricos superficiais e a dispersão. Não se tem uma correlação. E quando se fala disso, a gente pode pensar da seguinte forma: para uma mesma dispersão de campo elétrico, pode-se ter campos elétricos superficiais baixos ou altos, assim como para a mesma média de campos elétricos superficiais, dispersões muito baixas ou muito altas. Bem, outro ponto importante aqui é sobre o conceito de compromisso entre as soluções da fronteira. Vamos supor aqui, fazer um exercício, que a gente queira maximizar a potência natural, ou seja, minimizar a impedância característica, né? E quais soluções que a gente vai pegar? Bem, isso vai depender da tolerância relativa aos resultados dos outros objetivos. Então, vamos supor a seguinte condição: eu quero minimizar a impedância característica, mas eu tenho um condicionante. Eu quero que o campo elétrico superficial, a média dos campos elétricos superficiais, seja menor que 18 kV por centímetro. E uma dispersão também menor que 10%. Bem, eu estou colocando alguma restrição e eu tenho resultados, vamos dizer, vamos aqui chamar de bons, né? Na ordem aqui de 160, 170, né? Representados por essa linha azul. Porém, se eu for mais relaxado, no sentido de tolerar um campo elétrico superficial maior, que é um pouco pior, né? E uma dispersão maior, até 15%, eu vou ser menos restritivo e eu vou conseguir valores de impedância característica bem mais baixos, representados por essa linha vermelha. Isso isso ilustra o conceito de solução otimizada do ponto de vista multiobjetivo, no qual, entre aspas, vamos dizer, basta a gente escolher o compromisso entre os objetivos para a gente escolher a solução ótima. Bem, agora entrando na parte do sumário das conclusões, né? As ferramentas de cálculo que foram apresentadas e implementadas nesse trabalho obtiveram sucesso e elas foram validadas, né, nas análises das geometrias típicas do Sistema Interligado Nacional e na otimização e no uso do algoritmo de otimização. O método das imagens sucessivas para o cálculo de campo elétrico na superfície ele foi fundamental para que conseguisse fazer uma análise precisa e sensível de como a distribuição das cargas nos condutores é influenciado pela geometria do feixe, né? Um ponto também muito importante de lembrar é aqui que a codificação e a representação das soluções do algoritmo, ela permitiu ter sempre soluções viáveis, o que colabora para a eficiência do método NSGA2, né? E essa análise gráfica que recém foi mostrada aqui, ela evidencia a natureza multiobjetiva do problema, né, no qual foi possível, assim ficou claro, né, o conflito entre aumento da potência natural e a diminuição do campo elétrico na superfície. E a otimização também, o processo de otimização resultou, sim, em geometrias com 4 condutores otimizadas em relação às geometrias de referência.
outras conclusões, né, que as geometrias obtidas pelo algoritmo sempre obedeceram e indicam as diretrizes de otimização que são normalmente aplicadas em projetos reais, né? As linhas do Sistema Interligado Nacional, elas têm diferentes concepções estruturais, né, de fases ou feixes que são mais ou menos compactos, né, mas elas, de alguma forma, sempre buscam obter parâmetros elétricos semelhantes que obedeçam às regras e os requisitos do edital. Também foi possível fazer uma análise bem sensível e assertiva em relação à assimetria do feixe, para que, por exemplo, como é o efeito da assimetria para equalizar as cargas dos campos elétricos superficiais. Isso foi feito com sucesso. Também ficou claro a compactação, o efeito da compactação da fase central e a expansão das laterais, assim, para otimização geométrica do feixe, e as vantagens que tem um aumento do número de condutores, né, no qual implica a expansão do feixe, né, que o aumento do número de subcondutores vai permitir que se expanda o feixe sem que sejam infringidos os limites de campo elétrico superficial, né, e se alcance valores muito mais altos de potência natural. Esse trabalho, com essas análises aqui, elas é uma contribuição prática para análise e concepções geométricas de linhas de transmissão. E ele já tem sido discutido em alguns fóruns, em algumas frentes de trabalho da indústria, como o SIGRE. Bem, algumas considerações de ordem prática também são relevantes serem feitas, né? Primeiro, que a viabilidade técnica e econômica das geometrias otimizadas ela não foi avaliada, porque ela depende de vários outros fatores, entre os quais o projeto de estruturas compatíveis, né, projeto de estudos em fabricação comercial de cadeias e ferragens, tem que ver se é viável fazer, né, então, também do ponto de vista mecânico, né, e a viabilidade construtiva de lançar e grampear os condutores desta forma. Isso não é fácil, né. Porém, o modelo atual de remuneração das concessões de transmissão do setor elétrico brasileiro não incentiva os empreendedores a buscar esse tipo de otimização. Ele favorece sempre que sejam tomadas soluções conservadoras e seguras para o atendimento das regras do edital. Com isso, se tem algumas sugestões de trabalhos futuros, né? Primeiro, seria um estudo técnico-econômico de planejamento, no qual se pudesse ser feitas e avaliadas as vantagens econômicas e operacionais de um sistema interligado com linhas de transmissão otimizados, e incluir nisso avaliações de caráter regulatório sobre o modelo de remuneração dos investidores e de como, de alguma forma, premiar investidores pela excelência técnica das instalações, né? E também, como dito anteriormente, né, seria necessário o desenvolvimento integrado do projeto eletromecânico, de estruturas, cadeias e ferragens, e também sempre considerando outros pontos, como a coordenação do isolamento e a confiabilidade mecânica das geometrias. Outro ponto muito importante e de grande interesse é a redução da faixa de servidão, né? Como que essa otimização elétrica poderia reduzir a faixa, né, de servidão calculada pelos efeitos de corona, como ruído audível, radiointerferência, né, que são estabelecidos limites, nos quais tem que estarem abaixo desses limites para determinar a largura de faixa, né? E para isso, né, seria necessário um estudo e uma reavaliação das correlações existentes desses efeitos de corona, do ruído audível, da radiointerferência, com a magnitude dos campos elétricos superficiais. Bem, aqui estão algumas referências que foram utilizadas para esse trabalho, né? Eu agradeço a presença da banca, agradeço a presença da plateia, muito obrigado por prestigiar o trabalho, né? Aqui estão algumas informações de contato, tá? E fico à disposição agora para iniciar a parte da discussão. Obrigado.
Álvaro, obrigado então pela apresentação e também por ter cumprido a nossa expectativa de horário. Isso a gente sabe que depende de treino também, para a gente poder ficar dentro do horário. Eu agradeço teu esforço nesse sentido. Bom, dando seguimento, então, nós vamos passar para a etapa de arguição.